Bom dia, eu sou Francisco Mael, médico e escritor, e estou aqui para falar de um assunto muito importante, principalmente para as mulheres com mais de 40 anos. É sobre a menopausa. Aí você pergunta, o que é menopausa? Menopausa é a última menstruação que a mulher tem. Quando ela menstrua a última vez e fica pelo menos um ano sem menstruar de novo, a gente considera aquela menstruação a última de menopausa. Ah, mas e aquelas coisas que as mulheres sentem, que diz que é menopausa? Aquilo se chama climatério. Ou seja, quando ela começa a ter problemas hormonais, diminuição dos seus hormônios, ela começa a sentir coisas diferentes que a gente vai explicar aqui. Isso tudo a gente chama de climatério, ou seja, quando o ovário da mulher começa a falhar. Aí você pergunta, quando é que ocorre essa menopausa? Bom, a menopausa, que é a última menstruação, ela ocorre em torno de 50 anos de idade. Pode acontecer antes de 40, que a gente chama precoce, ou a partir de 55 anos, que a gente considera uma menopausa tardia. Quais as principais causas que levam à menopausa? Você tem uma causa normal, a fisiológica, que é o envelhecimento natural da mulher, porque a mulher, quando ela nasce com 3 milhões mais ou menos de ovócitos, aqueles que vão se transformar em óvulos, e quando ela começa a menstruar a primeira vez, na menarca, ela está com 500 mil mais ou menos. Isso vai diminuindo. Quando termina esses óvulos que ela tem, ela entra no processo de menopausa, que envolve tudo isso, chamado climatério. Bom, você também tem a menopausa cirúrgica. É quando a mulher tem algum problema, é retirado os seus ovários, ela passa a não mais produzir hormônio e ela tem uma menopausa cirúrgica. Tem também aquela menopausa clínica, que é quando a mulher toma algum determinado tipo de remédio, por algum tipo de tratamento, e ela para de menstruar. Mas futuramente ela vai voltar a menstruar de novo. Bom, quais os sinais e sintomas do climatério? Muitas das vezes ele pode ser assintomático, a mulher não sente nada. Mas geralmente ela começa com alteração do ciclo menstrual, vem muita menstruação, vem pouca menstruação, até que tem a menopausa, que é a cessação desse estancamento. Ela pode começar também com fogachos, que são calores que ela sente daqui para cima, com suor, todo aquele incômodo, e esse calor às vezes demora 10, 15 minutos. Palpitações, mudança de humor, a mulher fica nervosa, com depressão, ansiosa. Isso também é parte do problema. Insônia, dificuldade de concentração, fadiga, atrofia dessa região, trato urinário e atrofia vaginal. Ela tem também diminuição das mamas, perda dos pelos pubianos, e começa a aparecer também pelos em regiões em que normalmente a mulher não tem. Devido à diminuição dos seus hormônios femininos, há uma tendência a proliferar um pouco mais a do masculino, e ela começa a aparecer pelos em regiões que não deveria ter. Há também a perda do libido, ou seja, como o organismo entende que a mulher não vai mais procriar, ele começa a diminuir o seu libido, ou seja, a sua função essencial, que era a reprodução, já não vai mais funcionar. Então o organismo pensa o seguinte, por que então ter relação sexual? Então isso faz com que diminua o libido da mulher. Atrofia cutânea, ou seja, a mulher começa a aparecer rugas, ou seja, começa a envelhecer, é isso? Osteoporose, a alteração do cálcio no organismo, isso faz com que a mulher tenha menos resistência nos seus ossos, então é importante que ela faça ingestão de cálcio com mais quantidade. Outra coisa muito importante em todo esse processo é o ganho de peso. A mulher começa a engordar. Aí você pergunta, qual é o tratamento para isso? Bom, para a menopausa não tem tratamento. Tá? Cessou a menstruação, cessou. Agora o climatério, você tem sim, você pode fazer reposição hormonal, que pode ser oral ou injetável. E também existe um tratamento vaginal com hormônio, com creme. Tá? O mais importante é que esses tratamentos têm que ser com acompanhamento médico. Por quê?
porque a introdução de hormônio no seu organismo, ele pode acelerar algum processo de tumor, tipo câncer na mama, tá? Então, aqueles cânceres que são alimentados pelos hormônios femininos, eles vão se acelerar. Então, você tem que fazer, com orientação médica, mamografia, ultrassom transvaginal, preventivo, e dentro dessa necessidade, e você não ter os problemas, poderia ser feita a redução hormonal. Tá? Se você tiver também história de alguma alteração nos seus vasos sanguíneos, tipo entupimento, tipo inflamação, isso também é contraindicado fazer o uso do hormônio. Outra coisa também, quem tem problema de fígado, doenças hepáticas, elas são muito problemáticas e a princípio não pode ser feita a reposição hormonal. Mas tudo isso com indicação do seu médico. Procure seu médico, seu ginecologista e converse com ele para ver se você tem essa necessidade de fazer a reposição hormonal. Só isso, um abraço.